Aleluia. Glória a Jesus. Que hino maravilhoso nós acabamos de cantar, né? Quantas mamães que estão aqui nesta noite, que juntamente com a irmã Marisa, rende aos pés do Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, que vem a nossa força. Aleluias. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 3 e o versículo 20. Gênesis, capítulo 3 e versículo 20. Amém? Todas acharam? Eu quero aproveitar até que os irmãos achem, parabenizar também todas as mamães, né? Que Deus abençoe, que dê graça, que dê saúde, força, que o sonho do seu coração possa ser realizado nesse ano de 2023. Aleluia! Que a graça do Senhor alcance a sua casa, a sua família. E chamou Adão, o nome de sua mulher Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes, ou a mãe de todos os seres humanos. Amém. Podeis assentar. Antes de começar a palavra do Senhor, a ministração desta noite, eu quero deixar aqui uma reflexão para todos nós. Eu estava lendo e encontrei essa reflexão e achei muito lindo, pois faz uma comparação entre duas mães. Duas mães, pensam em duas mães em um tribunal, em duas mães diante de um julgamento. De um lado, uma mãe, Agripina, do outro lado, a mãe Susana. Susana Wesley, nós conhecemos muito bem, foi a mãe do grande pregador avivalista John Wesley, que incendiou a Europa e principalmente a Inglaterra no século XVIII. Do outro lado está Agripina. Quem é Agripina? Pensa, igreja, a mãe Susana Wesley, uma mulher simples, humilde, os seus vestidos desgastados, a sua pele já escurecida, as suas mãos calejadas, porque ela tinha 19 filhos. Agripina, uma mulher rica, seus vestidos, as suas vestes eram costuradas com fios de ouro. Seus vestidos lindos, as suas mãos não são desgastadas como a mão de Susana, porque ela nasceu um berço de ouro. Ela era neta do imperador Augusto, César Augusto, o primeiro imperador romano. Era uma mulher poderosa, não fazia muitas coisas, tinha servo ao seu dispor. Mas a mamãe Susana não. Essas duas mulheres, a única coisa que elas tinham igual é que as duas teve a dor do parto. As duas sofreram a mesma dor do parto. Mas Susana Wesley tinha 19 filhos, cuidava dos seus 19 filhos. E todos os dias ela tirava 1 hora de oração. 1 hora de oração. E ela orava e pedia: Deus, incendeia a minha vida. Deus, incendeia a vida dos meus filhos. Agripina não. O seu dia era preenchido com afazeres totalmente diferentes de Susana Wesley. Ela era uma mulher rica, filha, neta, bisneta do imperador romano. Imagina o que essa mulher não fazia durante o seu dia. Essa mulher tinha um filho, chamava-se Nero. Todos nós sabemos, irmãs. E essa reflexão diz: a mão que balança o berço é a mesma mão que governa o mundo. O filho de Agripina, ele governou o mundo na sua época. Veja o que Nero fez. Ele foi governador. Nero começou o seu governo matando várias pessoas, matando várias vidas, inclusive o seu irmão, o seu meio-irmão. Ele matou o seu meio-irmão, mandou matar sua mãe e depois abriu a barriga da sua mãe para ver aonde ele foi gerado. Esse foi o filho de Agripina, criado em berço de ouro. Mas os filhos de Susana Wesley, a história nos conta, e o biógrafo de John Wesley dizia que era impossível falar sobre John Wesley sem antes falar de sua mãe.
Aquela mulher pobre, o seu filho incendiou a Inglaterra e o mundo também. E muitas coisas nós temos de John Wesley até hoje, hinos da harpa. Aleluias! A diferença de uma mulher de Deus e de uma mulher que não conhece Deus. E aqui eu coloquei, a maternidade pode mudar o mundo para melhor ou para pior. Aqui fica a reflexão dessas duas mães, Susana Wesley e Agripina. Mas hoje eu quero falar sobre 5 mães da Bíblia. 5 mães que a palavra do Senhor nos fala, que nos deixou lindos exemplos na palavra do Senhor. Exemplos maravilhosos. Exemplos que nós podemos levar para as nossas vidas. Eu quero começar com a primeira mãe. A primeira mãe, Joquebede. Uma mãe corajosa. Aqui nós temos a primeira mãe. Olha que imagem linda. Joquebede, uma mãe corajosa. Faraó do Egito. Ele temia que os hebreus se tornassem uma nação poderosa, crescesse muito e criassem um exército e pudesse vir tomar-lhe o seu país. Parece uma preocupação infundada, mas não era. Por quê? Porque há 200 anos antes, isso já tinha acontecido. Amoses, o 11º faraó, ele havia guerreado contra o povo Ixos, que estava dominando a parte do Nilo, e ele havia expulsado aquele povo, os Ixos, que dominaram por um século. Então o que eles temiam? Eles temiam que isso pudesse acontecer de volta, que esse povo hebreu pudesse crescer e criar um exército e vir contra eles e tomar o seu país. Então, na preocupação do faraó, o que ele decidiu? Todo bebê hebreu que nascer vai ser morto. Todo bebê hebreu do sexo masculino que vier a nascer vai ser jogado nas águas do Rio Nilo. Joquebede, essa mãe corajosa, quando sai esse decreto, eu fico imaginando que pouco tempo depois, Joquebede descobre que ela está grávida. Pense comigo, igreja, a preocupação de Joquebede. Descobriu que está grávida. Bem na hora que esse faraó, temendo uma revolta do povo hebreu, coloca esse decreto. Todo bebê hebreu do sexo masculino que nascer deve morrer. E agora, estou grávida, pensa Joquebede. Eu acho que ela vai falar com seu esposo, Anrão. Anrão, meu bem, Anrão, meu amor, vamos orar para que o bebê que está no meu ventre seja uma menina. Que não seja um menino. Que esse bebê venha a ser uma menina. Mas a Bíblia nos diz que passando-se os meses, nasce um menino. Nasce um menino. E quando aquela mãe corajosa vê o seu filho, a Bíblia diz que Moisés era muito bonito, era um bebê belo. Naquela hora, aquela mãe pensa, eu não vou deixar o meu filho morrer. Eu não vou permitir jamais que Faraó mate o meu bebê. A Bíblia diz que ela, então, levou-o para casa e cuidou de Moisés por 3 meses. O escondeu. Eu não sei como, mas ela conseguiu esconder aquele bebê durante 3 meses. Mas Moisés, como era um bebê forte, um bebê saudável, chorava muito alto. E ela não conseguiu mais esconder o seu bebê em casa. E ela pensa consigo, o que eu vou fazer com o meu bebê? Eu não vou entregar para Faraó matar o meu bebê e nem jogar no rio para os crocodilos comer. Porque o meu bebê, Deus não me deu ele para encher estômago de crocodilo nem de hipopótamo.
Eu não vou entregar o meu Moisés, o meu bebê para Faraó. E o que ela faz então? Ela faz um cesto de junco e betuma esse cesto com piche para ficar à prova de água e coloca no rio Nilo. Eu imagino que quando ela põe o seu bebê no rio Nilo, Deus começa a orquestrar o encontro da princesa Hatshepsut com o bebê hebreu. Quando a mamãe Joquebede, não podendo mais cuidar do seu filho, ela o coloca no rio Nilo. Deus providencia aquele encontro. Quando a princesa Hatshepsut abre aquele berço, aquele cesto e olha aquele bebê, a Bíblia nos diz que ela amou aquele bebê. Eu fico a pensar que o instinto maternal de mãe no coração da princesa começou a falar mais alto. Ela disse: que bebê lindo. Eu não vou entregar esse bebê ao meu pai. Eu não vou obedecer à ordem do meu pai Faraó. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar este bebê como se fosse meu filho. Como Deus é lindo e maravilhoso, irmãos. Quando nós pensamos que as coisas fogem da nossa mão, é aí que a mão divina entra em ação. Aleluia. Há pouco instante, Moisés estava abandonado nas águas do Nilo, sem nenhuma mamãe. Agora Moisés tem duas mães. Nosso Deus é lindo e maravilhoso, não é mesmo? Então, o primeiro exemplo fica de Joquebede, uma mãe corajosa. Aleluias. Joquebede, uma mãe corajosa. Se você está enfrentando na sua casa algum desafio com seus filhos, alguma preocupação, sempre lembre de Joquebede, uma mãe corajosa. E agora eu quero falar de outra mãe, a segunda mãe, Rispa, uma mãe protetora. E a história de Rispa está registrada aqui no livro sagrado, 2 Samuel, capítulo 21. A palavra do Senhor nos diz que a nação de Israel estava passando por uma grande calamidade. 3 anos de seca, 3 anos sem chuva, estavam sofrendo grandemente com essa seca. O rei Davi foi então orar, foi falar com Deus e perguntar o que estava acontecendo com o povo de Israel. Deus disse a Davi: olha, Davi, esse pecado está sobre a família de Saul. Por quê? A Bíblia nos conta que Saul havia matado os gibeonitas. Quem eram os gibeonitas? Os gibeonitas eram um povo estrangeiro que morava na nação de Israel. Josué, lá atrás, na conquista, ele deu permissão para que esse povo vivesse entre eles, como rachadores de lenha e carregadores de água. E Josué disse: ninguém pode lhes fazer mal. Esse povo vai viver conosco como se fosse nós. Ninguém pode levantar a mão contra eles. Mas a palavra do Senhor nos diz que o rei Saul, pelo seu zelo, ou porque ele quis demonstrar o seu poder, a sua autoridade sobre a nação de Israel, ele foi e matou muitos dos gibeonitas. Ele fez uma devastação entre aquele povo, cometeu um pecado, um crime imperdoável. Então chegou nessa época essa calamidade sobre Israel por conta do pecado de Saul. E Davi foi então falar com os gibeonitas e disse aqui: o que eu posso fazer para vocês? O que eu posso fazer para aplacar o que Saul fez contra vocês? O que vocês querem que eu faça para que vocês nos perdoem? Para que vocês perdoem a nação de Israel e a nossa terra possa chover novamente e ser abençoada?
Os gibeonitas falaram: olha aqui, rei Davi, não queremos nada material, não queremos prata, e nem ouro, nem terra, não. O que vocês querem então? Nós queremos 7 homens descendentes de Saul. Dai-nos 7 homens para que nós enforcamos. E assim está quites o pecado de Saul. Davi concordou, disse: muito bem, vou fazer isso. Davi mandou buscar 7 homens da casa de Saul. Mas o rei Davi lembrou-se: eu não posso pegar o filho de Jonatas. Porque quando Jonatas era vivo, eu e o príncipe Jonatas, eu fiz um juramento que ia cuidar dos filhos de Jonatas. Então Saul, ele poupa Mefibosete. Ele não manda Mefibosete para os gibeonitas. Ele pega 2 filhos de Rispa, aqui uma mãe protetora. Davi manda pegar 2 filhos dessa mulher. Rispa era concubina do rei Saul. E 5 filhos de Merabe. Merabe era a filha mais velha do rei Saul. Então Davi manda pegar 5 netos de Saul e 2 filhos de Saul. Entrega aos gibeonitas. E a Bíblia nos diz que esses homens enforcam esses 7 homens no monte. Quando esses homens forem enforcados naquele monte, a mamãe protetora Rispa entra em ação. A Bíblia nos conta que Rispa pegou um pano, cobriu o corpo dos seus filhos, daqueles 7 homens. E ela começou a proteger os seus filhos. Eu penso que Rispa, no seu coração de mãe, ela pensou: filhos, a mamãe não conseguiu proteger vocês dessa calamidade. A mamãe não pôde proteger vocês desse desastre. Vocês foram mortos pelo pecado dos seus pais, do seu pai Saul. Mas a mamãe jura que vai cuidar do corpo de vocês. A mamãe vai ficar aqui dia e noite, protegendo vocês, para que os animais selvagens não venham comer o seu corpo, e para que as aves do céu também não comam o corpo de vocês. Essa mãe protetora ficou ali. Ela pegou um pano e cobriu aqueles homens, e ela ficou ali. E sabe o que eu marquei aqui, que é mais interessante? Que a Bíblia nos conta que ela ficou ali do mês, desde o início da colheita até a chuva cair de novo. Isso quer dizer que ela ficou do mês de abril até pelo menos final de setembro, começo de outubro em Israel. Quanto tempo dá isso, igreja? 5 meses a 5 meses e meio. Ela ficou no monte, cuidando dos seus filhos, para que os animais selvagens não comessem os seus corpos e as aves do céu não devorassem o corpo dos seus filhos depois de morto. Essa mulher fez acampamento e ficou 5 meses e meio aproximadamente, cuidando do corpo dos seus filhos. A Bíblia nos conta que esta mulher, aleluia, não podendo evitar a morte dos seus filhos, mas ela disse: eu não vou deixar meus filhos ser desonrados, eu vou cuidar do corpo deles. A atitude de Rispa foi tão forte, igreja, que quando o rei Davi ficou sabendo, a Bíblia nos diz que ela tocou o coração do rei. O rei Davi falou: o quê? Rispa está 5 meses e meio naquele monte, sem ir para casa, cuidando dos homens e forcar. Sim, rei, ela está lá, cuidando dos homens dia e noite. Davi falou: meu Deus, impossível uma coisa dessa. A Bíblia nos conta que Davi então decidiu. O rei falou: não posso ficar sem fazer nada, eu vou ter que agir em favor de Rispa. Davi então decide buscar o corpo de Saul e de Jonatas. A Bíblia nos conta que quando Saul e Jonatas perdeu a batalha para os filisteus, ele foi morto na guerra.
Ele foi enterrado na cidade de Jabes-Gileade, debaixo de uma árvore. Davi então se lembra, poxa, o corpo de Saul, os seus ossos do rei Saul e do príncipe de Jonatas está lá em Jabes. Mandou os homens, vão lá e busque para mim o corpo, os ossos de Saul e de Jonatas, e pega o corpo desses 7 jovens e enterre. Faça um sepultamento digno de reis para eles. Aleluias. E a Bíblia nos conta então que Davi manda sepultar eles na terra de Benjamim, na sepultura dos seus pais Quis. Olha que lindo o exemplo desta mulher. Ela não pôde evitar a morte de seus filhos, mas ela protegeu o corpo deles. E ela conseguiu o que ela queria. Ela não queria que os seus filhos fossem desonrados, que o seu corpo fosse comido por bichos, por animais. Ela queria que eles fossem enterrados dignamente. E ela conseguiu. Ela conseguiu que eles fossem enterrados como reis, como os príncipes, na terra de Benjamim, na sepultura de seus pais Quis. Aleluias! Olha que exemplo lindo. Rispa, uma mãe protetora. Agora eu quero falar da terceira mãe. Aleluias! Olha que imagem linda, igreja. Que mãe é essa? A história dessa mãe, a Bíblia nos conta em Gênesis capítulo 21 e 14. A mãe Agar. Agar, uma mãe solo. A Bíblia nos conta que a senhora de Agar não podia ter filhos, ela não podia gerar filhos, era uma mulher estéril. E ela decide então, Agar, minha serva, vai ter um filho para mim. Sabe o que é lindo nessa história? Que Agar não decidiu ficar grávida. Agar não decidiu ter filhos. Decidiram por ela. A sua senhora decidiu que ela seria mãe. A sua senhora decidiu que ela iria engravidar do seu senhor. E foi isso que aconteceu. O seu senhor engravidou a Agar. E ela passou a ser então uma mãe solo. Por quê? Agar, ela não pôde escolher. Ela era uma escrava. Escravos não tinham direito de escolha. Agar, esta mãe solo, não escolheu ser uma mãe, mas aconteceu. Eu sei que tem mamães que projetaram as suas gravidez, mas tem mamãe também que não escolheram ficar grávida. Aconteceu. Simplesmente aconteceu. Talvez não foi uma história como a da Agar, mas você se tornou uma mãe solo, é uma mãe solteira, e a palavra do Senhor diz que Deus não discrimina, nem as mamães solo. Deus cuida das mamães solo também. Aleluia. E vamos ver o exemplo desta mãe solo, Agar. Então decidiram por ela, a sua senhora, você vai ficar grávida e vai ter um filho para mim. E isso aconteceu. Mas a Bíblia nos conta que ao passar dos dias, quando o seu filho já era adolescente, certa manhã, o seu senhor, pai do seu filho Ismael, levanta de manhã, bem cedo, e a Bíblia diz, de madrugada, entrega um odre de água para Agar e um pão. Simplesmente um pão e um odre de água. E manda Agar embora. Expulsa ela de casa. E Agar agora sozinha pelo deserto. Aleluias. Já parou para pensar? Essa mãe sozinha, essa mãe solteira, essa mãe solo, sozinha no deserto de Berseba. Agar sozinha, quando acabou o pão, acabou a água.
A Bíblia nos diz que aquela mulher, no desespero, imagine, igreja, o coração de Agar. Aquele coração da rejeição, a dor do abandono. Eu imagino que Agar pensava, eu nunca pedi para ser mãe. Eu nunca pensei que seria mãe. O meu Senhor queria um filho, e depois que eu lhe dei um filho, ele me manda embora com pão e um odre de água para morrer aqui no deserto, sozinho com meu filho. E a Bíblia nos conta, quando acaba a água, acaba o pão, Agar coloca o seu filho debaixo de uma árvore, porque o coração de mãe, ela não ia suportar ver o seu filho Ismael morrer. Ela pensou, não vou suportar ver a morte de Ismael. Então ela pega o seu filho, coloca debaixo de uma árvore. E a Bíblia nos diz que ela se afasta, um tiro de arco. Agar se afasta e começa a chorar. Eu imagino que a dor daquela mulher era tão grande, sentindo desespero, aquele coração que foi rejeitado, abandonado pelo seu Senhor. Ela começa a gritar, começa a chorar. E eu acho que aonde Ismael estava, ele ouve o choro de sua mãe. E eu acho que ele começa a chorar também, pensando, eu vou morrer no deserto, junto com minha mãe, de fome e sede, porque o meu pai, Abraão, abandonou a mim e a minha mãe, nos expulsou de casa. Mas a Bíblia nos conta que naquele momento, quando Ismael e Agar chorando no deserto, a Bíblia diz, igreja, eu acho tão lindo essa passagem, diz que um anjo não veio diante de Agar, um anjo bradou do céu. Aleluia! Olha que lindo! Do céu o anjo bradou. Aquele anjo grita do céu e faz uma pergunta: o que você tem, Agar? O que é que tens, Agar? Aleluia! Olha que lindo essa. Imagina Agar ouvindo a voz daquele anjo gritando: o que você tem, Agar? Aleluias! E o anjo abre o olho de Agar e ela vê o poço diante dela. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor diz: Agar, Deus não te abandonou. Você não vai morrer no deserto, mamãe solo. Deus está com você. O Deus da Bíblia, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, não vai deixar Ismael morrer aqui no deserto. Abraão, seu pai, o expulsou de casa, mas eu não expulso os meus filhos. Abraão abandonou você e o seu filho para morrer aqui no deserto, mas eu sou Deus e não abandono os seus filhos. Sabe o que o anjo diz para ela? Agar, Ismael vai viver. Ismael vai ser um homem forte, ele vai ser guerreiro, ele vai ser um homem poderoso. Muitas pessoas vão sair de Agar, de você, Agar. Você vai ser uma mulher poderosa, o seu filho vai ser um homem poderoso. Vocês não vão morrer aqui nesse deserto. Como a Bíblia é maravilhosa, igreja. Às vezes a sociedade pode até desprezar uma mãe solo, olhar meio por cima dos ombros, mas Deus não. A Bíblia diz que Deus jamais abandona um filho seu. Aleluias! Se você é uma mamãe solo, não fica preocupada com seus filhos. Os seus filhos vão viver. Os seus filhos serão poderosos. Mas por quê, irmã Marisa? Porque Deus está cuidando do futuro dos seus filhos. Aleluia! Receba essa palavra, mamãe solo, nesta noite. Aleluia! E agora eu quero falar de uma mãe, a quarta mãe, rapidamente, que a hora já está passando, né? A história desta mãe é tão linda. Esta mãe, ela nos deixa tantos exemplos lindos. E eu sou apaixonada por esta mulher. A mãe grega.
a mãe Cirofenícia, ou a mãe Cananeia, como vocês queiram chamar ela, né? Mas nesta noite eu vou chamar ela de mãe grega. A mãe grega, uma mãe de fé. A mãe grega, uma mãe de fé. A palavra do Senhor nos conta que Jesus, certo dia, saiu da Galileia e foi para as bandas de Tiro e Sidom. Jesus deixou a Galileia e foi para Tiro. Quando Jesus entra na cidade de Tiro, uma mãe grega ouve dizer: Jesus está em Tiro. Aleluia! Jesus está em Tiro. E esta mãe de fé, ela tinha um drama na sua vida. A sua filha era possuída por demônios. Os demônios possuíam o corpo de sua filha. E quando ela ouviu dizer, Jesus está em Tiro, ela pensou, hoje é o dia que a minha filha vai ser liberta. Hoje, minha filha vai ser liberta. Eu vou falar com Jesus. Aleluia. A Bíblia nos conta que ela chegou até Jesus. Aleluia. E disse, Senhor, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Quando ela falou assim, Jesus continuou andando e disse, eu vim para os filhos de Israel. Simplesmente. Eu vim para a casa de Israel. Meu Deus. Eu não vim para os gregos e nem para os cirofenícios. Eu vim para Israel. Aquela mulher, ao ouvir essa palavra, não desanimou. Se fosse eu que ouvi Jesus falar, eu não vim para vocês, os gregos. Eu vim para o povo de Israel. Eu ia embora no mesmo instante. Poxa, Jesus já falou que não veio para mim, eu vou fazer o quê? Falar o quê com Jesus? Né? Mas ela não. Quando ela ouviu essas palavras, sabe o que ela fez? Totalmente diferente do que eu faria. Ela foi até Jesus e a Bíblia nos conta que ela dobrou os joelhos diante do Mestre. E sabe o que ela fez? Ela o adorou. Ela o adorou. Mesmo quando o Senhor falou, eu vim para o povo de Israel, eu não vim para você, mulher grega. Ela disse, não quero saber, Senhor, se o Senhor veio para Israel, se veio para os gregos, para os filícios, para os sírios, não me importa. O que eu quero é que a minha filha seja liberta. Ela foi até Jesus, dobrou os seus joelhos na frente dele e o adorou. Quando aquela mulher o adora, Jesus me fala uma palavra linda. Mas antes da palavra de Jesus, eu me lembrei agora. A Bíblia nos diz que quando ela ouviu Jesus falar, ela começou a gritar. Por quê? Porque Jesus continuou andando. E a Bíblia diz que ela gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E conforme Jesus ia se afastando, ela gritava muito mais. Eu imagino que ela era meio sanguínea, né? Ela gritava, Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. E os discípulos falaram, Senhor, manda essa mulher embora. Manda essa mulher calar. Manda ela calar a boca, ela fala demais. Ela está nos causando vergonha. Ela está nos expondo, Senhor. Manda ela ficar quietinha. Aleluia. Mas nesse momento, quando aquela mulher adora, Jesus disse, não é lícito pegar os pães da mesa e dar aos cachorrinhos. Irmãs, olha que atitude dessa mulher. Se fosse eu, ia embora, né? Jesus chamou ela de cachorrinho. Que comparação é esta? Mas ela não. A fé dela era tão grande que ela disse, eu não me importo que o mestre me comparou com o cachorrinho. Hoje o que eu quero é que a minha filha seja liberta. E eu só vou voltar para casa quando Jesus falar que ela está liberta. Ele pode me chamar de cachorrinho,
Pode dizer que eu sou uma grega, não me importo. Os discípulos podem mandar eu calar a boca, não me importo. Hoje o que eu quero é que a minha filha seja liberta. Aleluia! E sabe o que ela faz? Ela diz, sim, Senhor. Ela concorda com ele. Sim, eu acredito que os pães da mesa são para os filhos. Concordo plenamente com o Senhor. Mas, aí vem um mas. Mas, Senhor, não se esqueça que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Só uma migalha da sua mesa, meu Senhor. Essa migalhinha, menor que for, bem pequenininha, essa não é suficiente para minha filha ser liberta. Aleluia! Sabe o que acontece neste momento? A Bíblia nos diz que o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, Jesus humanizado, ele dá um grito e diz, ô mulher, ô mulher, olha Jesus gritando, irmãs, ô mulher, grande é a tua fé, seja feito como deseja o teu coração. Naquele momento, a Bíblia nos diz que a filha daquela mulher ficou liberta da sua casa. Uma mãe grega, uma mãe de fé, ela disse, não importa ser comparada com um cachorrinho, não importa pegar as migalhas da mesa do meu Senhor, o que importa para mim é que a minha filha seja liberta. A minha filha não vai continuar sendo possuída por demônio. Chorando, canta lá, fica nesta noite o exemplo da mamãe grega para você, uma mãe de fé. Aleluia. Aleluia. Vamos para a quinta mãe, rapidamente. Aleluias. A mamãe Maria. Maria é a mãe, né, exemplar. A mãe sobre todas as mães. Maria, a sua história é apaixonante. Quem conhece Bíblia e já leu Bíblia várias vezes, sabe quando nós chegamos em Lucas, capítulo 1. É impossível não se apaixonar por Maria. Aleluia! Porque Maria, uma mãe, eu coloquei lá, obediente e humilde. Obediente e humilde. A Bíblia nos conta, quando o anjo Gabriel chegou na casa de Maria e disse, Maria, você vai ficar grávida e vai ser a mãe do Salvador. Você vai ser a mãe de Jesus, a mãe humana de Jesus. A Bíblia nos diz que naquele momento, Maria diz, cumpra-se em mim as palavras do Senhor. Aleluia. Quando Maria falou essas palavras, eu penso que naquele momento o Espírito Santo veio sobre Maria e ela ficou grávida. Naquele momento que ela diz, cumpra-se em mim as palavras do Senhor. Porque ela era uma mulher obediente. Ela aceitou o plano de Deus para a sua vida. Ela aceitou emprestar o seu útero, o seu ventre, para gerar o bebê Jesus na sua barriga, no seu ventre. Como nós conhecemos todos aqueles desafios que Maria enfrentou. Tudo que ela ia ter que abrir mão. Mas mesmo assim, sendo uma mãe obediente, ela aceita o plano divino para a sua vida. E fica grávida do bebê Jesus. Mas Maria não era só obediente. Ela era humilde também. Humilde. Eu já li várias vezes a história de Maria. E uma das coisas que eu acho impressionante é que o anjo Gabriel falou uma vez com Maria, e foi a única vez. Ele veio pedir autorização para ela ficar grávida de Jesus. Todas as vezes que o anjo Gabriel vinha falar, ele não falava mais com Maria, ele falava com José. A Bíblia conta que as 3 vezes que o anjo Gabriel veio,
falar com seu esposo. Ele não falou com Maria, falou com José. A primeira vez foi para que ele recebesse ela como sua esposa. A segunda vez foi para eles para o Egito. A terceira vez para eles voltar do Egito. Aleluia! Mas sabe o que é impressionante? Maria não ficava brava com isso. Se fosse nós, poderia pensar, poxa vida, eu sou a mãe do Salvador. Jesus está no meu ventre, não está no ventre de José. Por que Gabriel não fala comigo? Fala com meu esposo agora. Ela, Maria, deveria ficar exaltada. Não, eu estou carregando Jesus, o Deus humanizado no meu ventre. Eu só aceito se Gabriel falar comigo. Por que ele vai só falar com José? Ele tem que falar comigo também. Mas não, Maria era humilde. Gabriel falava com José, e José vinha e falava, Maria, pegue o bebê e vamos para o Egito. Ela rapidamente enrolava Jesus nos paninhos e ia para o Egito. Ficaram no Egito. Quando o faraó morreu, o anjo Gabriel apareceu para José de novo. Sobe do Egito. Ele chegou, Maria, pega Jesus e vamos voltar para Galileia. Aleluia. Pensa, irmã, se Maria fosse como nós, dizer, como assim voltar para Galileia? Agora que eu estou bem no Egito, tem uma casa bonita, tudo arrumadinho, não vou para Galileia, não. Quem mudou para Galileia? Vou para Galileia. O anjo Gabriel mandou Maria, nós vamos voltar para Galileia, mas eu não vou para Galileia, José. Eu só vou se Gabriel falar comigo. Porque eu sou a mãe do Salvador. Jesus é meu filho. Eu que o gerei no meu ventre. Não, igreja. Maria simplesmente pega Jesus e volta para Galileia. Que exemplo de humildade essa mulher nos deixa. Aleluia. Uma mulher obediente e humilde. Churiando canta lá no chão. Sabe o que eu acho lindo na história de Maria? Que muitas pessoas, eles idolatram Maria. Não, Maria não é para ser idolatrada, mas é para ser respeitada como a mãe de Salvador, como a mãe humana de Jesus. A Bíblia nos conta que a última vez que fala sobre Maria foi lá no dia do Pentecostes. Maria estava no Pentecostes, a irmã Maria estava. A Bíblia diz que no dia de Atos lá dos Apóstolos, no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, Maria estava ali também para receber a promessa do Espírito Santo. Esse foi o último registro de Maria nas Escrituras. Maria, uma mãe humilde e obediente. Olha que exemplo lindo, irmãs, para nós no Dia das Mães. Vamos ser como Maria. Vamos ser uma mulher obediente à palavra do Senhor. Vamos ser uma mamãe obediente à palavra do Senhor. Vamos ser uma mulher humilde. Humilde. Quantas mulheres que não aceitam, né? Eu não quero ser mandada pelo meu esposo, não quero. Que casa quem manda sou eu. Não, irmãs, vamos ser como Maria. Vamos pegar o exemplo de Maria. Aleluia. Glória a Jesus. O tempo já acabou, né? Então, neste momento, eu quero pedir à igreja que fique de pé. E aqui ficam esses 5 exemplos dessas mamães nessa noite. O primeiro exemplo, Joquebede, uma mãe corajosa. O segundo exemplo, Rispa, uma mãe protetora. Aleluia. Glória a Jesus. O terceiro exemplo, Agar, uma mãe solo. O quarto exemplo, a mãe grega, a mulher de fé. A mãe grega, uma mãe de fé. O quinto exemplo, Maria, uma mãe humilde e obediente. Aleluia. Não esqueça, mamãe, jamais do exemplo dessas mulheres da Bíblia. Glória a Jesus. E neste momento eu quero convidar você, coloque a mão no seu coração nesta noite. Você, mamãe, que está aqui nesta noite, e diz, irmã Marisa, meu filho não está nos caminhos do Senhor. Eu estou triste nessa noite,
porque eu não sei nem aonde os meus filhos se encontram. Aleluia, Deus está vendo os seus filhos. Os olhos de Deus estão vendo os seus filhos. O mesmo Deus que viu Ismael debaixo daquela árvore está vendo os seus filhos aonde eles estão. Aleluia. Você que fica preocupada diz: meu Deus, o que será do nosso mundo? O que será do nosso Brasil? Faça como Joquebede. Aleluia. Deixe Deus tomar conta dos seus filhos. Aleluia. Os seus filhos estão nas mãos de Deus. Churiande canta lá machurias. Para Deus nada é impossível. Eliande canta lá machurias. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nesta noite eu lhe peço uma bênção especial para cada mamãe nesse culto no Dia das Mães. Esta mamãe, Senhor, que talvez seja uma mãe solo, que se sente sozinha, desamparada, abandonada, mas eu sei que o Senhor não abandona. Ariande canta lá machurias. O Senhor é o Deus que protege todos os seus filhos. O Senhor é o Deus que guarda, que protege, que cuida, Senhor, dos nossos filhos. Ele anda e canta lá na chuva. Assim como o Senhor guardou Moisés nas águas do Rio Nilo. Senhor, guarda os nossos filhos deste mundo. Os nossos filhos, Senhor, serão os teus discípulos, ó Pai. A nossa geração, Senhor, será abençoada na terra, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor está conosco, aleluia. E eu peço que o Senhor venha abençoar as mamães nesta noite. Aquela que está enferma, meu Senhor, venha curar. Aquela que está, Senhor, nesta noite abatida, deprimida, o Senhor cura, restaura, Senhor, as tuas filhas neste momento. Espírito Santo de Deus, dai-nos a tua graça cada dia mais. Que o exemplo dessas mulheres possa estar na nossa vida. Aleluia. Suriande canta lá na Chúria. Que os nossos filhos, meu Senhor, venham ser exemplo aqui na terra. Que eles possam ser usados em tuas mãos a cada dia mais. Que todo espírito de temor, Senhor, seja repreendido nesta noite. Dê graça, Senhor, a estas tuas filhas. Dê fé a essas mamães. Aleluia. Espírito Santo de Deus, é o que eu te peço no teu nome. Amém. Aleluia.